Seja muito bem-vindo ao Café com Política, sua dose semanal de informação, debate e questionamento. Hoje estamos aqui mais uma vez e muito prestigiados com a presença do nosso candidato a vereador do partido PSD, Diciano. Diciano, olá, boa noite pessoal de casa também, né? Me adiantei um pouquinho aqui. Diciano, um prazer recebê-lo, né? É uma honra ter você aqui para essa conversa, para esse bate-papo, uma pessoa que eu admiro demais e uma amizade aí que a gente nem conta quanto tempo, né? E aí hoje a gente vai bater um papo legal aí sobre sua campanha, como tem sido, qual vai ser suas propostas, né? Uma campanha que tem vindo bastante forte aí, tem um movimento expressivo, né? Esperando você aí nesses próximos dias. E até o dia 6, muita água tem que passar debaixo dessa ponte, né? Inclusive, contar também para aquelas pessoas que ainda não decidiram e para aquelas que estão te apoiando também, né? Como é que vai ser seu mandato caso você seja eleito. E para isso, vamos começar a nossa entrevista de hoje com você se apresentando para o pessoal. Fale conosco. Boa noite a todos, né? Sidney, Nacheli, Ariel, que está ali por trás dos monitores. Minha galera que está aqui, cuidando do nosso marketing. Herbert, Felipe, Devinho, Dário, aqui presente com a gente nesse estúdio tão importante que eu tive a honra de fazer aqui nossa primeira transmissão. Né? A inauguração. A inauguração foi comigo e ficou certo de voltar. E hoje estamos aqui. Então, me dirijo a todos os que estão em casa, ou na rua, ou em algum lugar com o seu celular na mão, assistindo a gente. Muito obrigado pela audiência e vamos em frente aí com o nosso debate. Vamos bater um papo bom aqui, vamos falar de política, falar de nossa vida e o que a gente pretende, quais são as nossas vontades para o nosso povo de Cândido-Sales. É uma honra estar aqui. Muito bem. Então, Nath, por favor, faça as honras, já inicie os questionamentos aí ao nosso convidado. Para começo de conversa, queremos entender a sua história, a sua trajetória. Resume aqui pra gente o que te trouxe até aqui. Que te motivou a caminhar esses passos políticos que a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Não é besteira, não é um caminho não é cheio de espinho e pedra. Política, para você estar nela, a primeira coisa é gostar de gente. Se você não gostar de gente, se afaste da política, porque é impossível você militar nesse universo se você não gostar de pessoas, se você não tiver empatia e se não tiver o desejo de transformar, né? Acho que parte desse princípio. E eu tenho 43 anos de idade quase, né? Alguns meses para completar esses 43 anos. E estou na vida pública desde os 16 anos, né? Meu primeiro ingresso na vida pública como servidor foi pelo Estado, né? Fui gerente da Cesta do Povo em Cândido-Sales aos 19 anos. E daí para cá nunca mais parei. Sempre militando em alguma área de nosso município. Fui secretário de Meio Ambiente, secretário de Agricultura, ocupei o espaço de chefia de gabinete, controlador interno, secretário de Saúde, fui vereador, candidato por 3 vezes né, ao cargo de vereador. Então tem uma bagagem grande aí, que a gente vem discutindo aí o futuro de Cândido-Sales, sempre lá na ponta de cima, tentando contribuir com nossa experiência, tentando contribuir com o que a gente viveu, com o que a gente vive, né, conversando com as pessoas. Numa ponta a gente está discutindo o mais básico, na outra ponta a gente está discutindo já uma coisa grande, aquilo que transforma vidas, discutindo prioridades, elencando nossa rotina, o que a gente pretende. Então, na verdade, o que me traz para a vida pública é o desejo de servir. Daí, em que pese a pessoa ocupar um cargo eletivo, ou às vezes um cargo comissionado, mas ele não deixa de ser servidor. Né? E servidor vem de servir. Então eu tenho esse desejo no meu coração já há muitos anos, desde quando eu tinha 16 anos de idade que eu tinha essa vontade, e a gente vem praticando isso e acredito que a gente vai desenrolar um pouco sobre isso nas próximas perguntas aí no nosso bate-papo. E aí você falando sobre a sua bagagem aí, a gente vê a quantidade de experiências em diversos setores que você teve ao longo de sua carreira, né? Tanto profissional quanto política. O quanto que isso influencia para você hoje? Quanto que isso mudou sua visão? Por exemplo, você, quanto legislador, tinha uma visão sobre saúde e expansão econômica. Logo após o mandato como vereador, você teve a oportunidade de ser secretário de saúde, de ser secretário de expansão econômica. O que mudou na sua visão nesse contexto? Porque uma coisa é você ver de fora, outra coisa é você sentir na pele o que é aquilo, né? Como é que
Como é que é passar por aquilo? É muito desafiador, né? Você, como eu disse há pouco, primeiro você tem que gostar de pessoas. E o que me motivou a novamente sair candidato, uma vez que, vale lembrar, que quando eu estive vereador e me candidatei à reeleição, eu tive 584 votos, né? Eu não fui eleito por conta da legenda eleitoral, porém, eu tive mais votos do que 4 pessoas que estão com mandato na Câmara. Então, eu não fui eleito por falta de votos, né? Eu quero registrar isso, né, para as pessoas entenderem que, pela aprovação popular, eu estaria agora disputando um 4º mandato. Porque na primeira eleição eu tive 560 votos, fui mais bem votado do que 4, fiquei em 8º lugar. Na segunda fui eleito com 725 votos, ficando em 3º ou 4º lugar, não me lembro bem. E na terceira disputa eu fiquei em 8º lugar novamente, como eu disse agora há pouco. O desejo de continuar é justamente para poder a gente contribuir de alguma forma, sabe, Sidney? O centro administrativo era um sonho nosso na vereança, e a gente plantou essa semente, e muitas pessoas até debocharam da gente quando a gente coloca essa ideia, esse desejo de ver Cândido Salles avançar, né? Quando a gente imagina uma cidade igual Vitória da Conquista, com cerca de 350 mil habitantes fixos, moradores de Conquista, porém com um público flutuante que, segundo os cientistas aí que estudam essa área, dizem que chega a 900 mil, quase 1 milhão de habitantes por dia circulando na cidade de Vitória da Conquista, né, com um comércio extremamente forte, com empresas, com fábricas e tantas outras coisas que promovem. É quase uma segunda capital daqui da Bahia, né? É a capital do Sudoeste, a Capital do terceira Sudoeste. maior cidade da Bahia, e não tem um centro administrativo. Né? Cândido Salles goza desse benefício porque a gente plantou essa semente, né? Vale dizer que todas as obras públicas, todos os equipamentos públicos, para eles se realizarem, para eles se efetivarem, depende de aprovação, porque tudo que é público tem que ser previsto. Não pode ser realizada uma obra pública, não pode ser realizado um empreendimento público na alçada do município, do Estado, da União, sem que haja uma previsão legal. E a gente cuidou disso lá no PPA, na LOA, na LDO, quando a gente fez a previsão do centro administrativo. Então, esse foi um dos nossos grandes feitos. Claro que a gente não pode aqui esquecer do esgotamento sanitário. Todos devem se lembrar de Cândido Salles, naquela época de 2017, 2018, quando não tínhamos água no rio para ser captado, levantamos a bandeira, convocamos o povo, falamos com a sociedade, e a gente foi lá, colocou a mão na obra e realizamos aquelas barragens no Rio Pardo, sobretudo a barragem que fica na captação da Embasa, onde a gente conseguiu solucionar o problema de mais de 25 mil pessoas. Então, foi uma iniciativa popular. Mas isso não parou por ali. Lá no campo da burocracia, sentado na cadeira do Legislativo, nós provocamos a Embasa, que tinha um contrato que era para vigorar mais de 20 anos, que estava naquela altura do campeonato obsoleto, ele não tinha mais valor de lei, não tinha força de lei, e antes mesmo do vencimento do contrato, foi feita audiências públicas, a gente colocou emendas no contrato, a gente discutiu muito, e a gente colocou lá como condicionante no novo contrato da Embasa que ela seria obrigada a partir de então a doar para o município o projeto do esgotamento sanitário, né, que graças a Deus acabou de ficar pronto, né? O projeto foi realizado por uma empresa terceirizada, ele foi elaborado por uma empresa terceirizada, acho que Senha, o nome da empresa. Engenharia. E esse projeto acabou de ficar pronto, é um sonho, né? Cândido Salles hoje entra na prioridade 1, e aí nós temos um marco regulatório brasileiro que vai dizer que todos os municípios têm até tal data para ter o saneamento básico. E a partir de hoje, quando o presidente levantar a voz e falar, os municípios deverão ter o saneamento básico, Cândido Salles já apresenta projeto, que era um sonho que a gente buscava, né? Para a nossa cidade evoluir. Então, assim, são muitos sonhos, só que nunca deixou de ser com os pés no chão. Hoje, quando a gente aposta que Cândido Salles precisa ter o parque de exposições, não é pensando apenas no espaço de festa. A gente está pensando na economia, sobretudo na economia. Sem falar que a festa também gera economia. Com certeza. Né? Quando você traz uma banda de maior porte, quando você faz um investimento mais fortemente nas festas, você atrai pessoas de outros municípios, o comércio gira, as pessoas compram roupa, faz cabelo, faz a unha. Exatamente. E a engrenagem toda funciona. E o Parque de Exposições, ele não pensa só nessa coisa da festa, mas nas feiras, na cavalgada, na vaquejada, nos parques, né, que vem para o município. A gente tem essa carência hoje, né? Hoje nós temos nossa principal festa, que é o São João.
numa rua, né? Então, hoje a gente tem essa carência de ter esse parque de exposição. E pelo que eu já ouvi falar, esse parque de exposição, ele vai ser alocado em um local que, naturalmente, é onde a cidade tende a se desenvolver. E é muito importante que o poder público ele tenha esse fomento, ele tenha esse intuito de instalar ali equipamentos públicos para poder gerar esse movimento na região, né? Aquela parte da cidade, sim. Porque instalando ali, as pessoas vão começar a ir para esses lugares também, né? Que são lugares remotos, hoje não tem nada, mas primeiro o governo coloca a mão, faz uma estrutura, depois as pessoas começam a rodear, né? Foi nesse pensamento que está quase pronto o Colégio do Estado, né? Até então a maior obra em termos de investimento financeiro já realizada, acho que a gente já pode dizer realizada, né? Que a obra já está praticamente no final, a obra é orçada em, você que sabe bem disso, acho que 18 milhões. Inicialmente 18, já está chegando lá nos 23, 24 milhões, isso. mais ou menos, deve aumentar mais uma coisinha quando terminar. Não há dúvida que o parque de exposições deve ser pensado ali naquela região, né? Abrangindo ali o Três Ranchos, Primavera, sentido Estrada do Porto, para que possa atrair também novos investimentos, mais moradores. Quem conhece bem o local ali sabe que do colégio para frente não tem energia elétrica, não tem estrutura de água tratada. Então, é a evolução do município. Sim. Então, você pensa, quando eu discutia lá atrás o centro administrativo, eu já dizia que o valor que é pago mensalmente, que era pago mensalmente com aluguéis, poderia ser investido, por exemplo, em pavimentação. E hoje o prefeito, né, doutor Maurílio, quero mandar aqui um abraço tanto para Maurílio quanto para nosso ex-secretário de administração, Elinho, que ele fez uma mini fábrica de lajotas e está pavimentando muitas ruas de Cândido Salles com esse dinheiro. Então, cerca de R$60 mil são investidos mensalmente, que era gasto com aluguel. Então, a gente está falando aí de R$600 mil, mais de R$500 mil de investimento em pavimentação por ano em Cândido Salles, que era pago com aluguel. E além do povo ter acessibilidade com o centro administrativo, né, quem não se lembra de procurar uma secretaria de saúde, procurar uma secretaria municipal de educação e ter que subir vários degraus, né, para poder chegar no seu Para destino. que muitas vezes não era no mesmo lugar, né? Então rodava a cidade para conseguir... Mudava o governo, mudava a secretaria de lugar. E aí se a pessoa Era sempre assim. não soubesse onde é que Esse era, ano ficava onde? perdida. Esse ano vai ser onde? Exatamente. Eu preciso chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo, para quando for depositar o seu voto na urna, e o momento é propício para isso, a gente está aqui também para falar de nossa condição de candidato a vereador em Cândido Salles, é que as pessoas precisam pensar sim nos seus benefícios, nos seus interesses, mas também precisa pensar numa cidade evoluída. Não basta você votar apenas hoje, eu digo isso com muita tranquilidade em meu coração, não basta você votar em um candidato apenas pela amizade ou por ser um familiar. Não basta isso, né? É interessante que você pense como esse candidato, né, o então candidato, o futuro vereador, vai agir lá na Câmara de Vereadores. E a pergunta que eu deixo aqui, não para vocês que estão aqui batendo esse papo comigo, mas a pergunta que eu deixo para todos é: quem é seu representante? Ele te representa de verdade? Pense nisso. Acho que a gente pode ter um representante aí que verdadeiramente tenha condições de representar Cândido Salles, não apenas no âmbito municipal, mas no estadual, no federal. E eu posso dizer isso com muita paz, porque a gente já esteve em Brasília representando Cândido Salles, já estivemos na capital da Bahia representando Cândido Salles, e a gente sabe discutir aquilo que o município verdadeiramente precisa. Já pegando esse gancho, tanto do espaço onde vai ser feito, né, o parque de exposição, e sobre representar a Bahia, representar a nossa cidade na capital, nós sabemos que Cândido Salles, nós não temos um meio de transporte público. Não sabemos. Nós sabemos que não tem. Mas também existem rumores, queria que você especificasse, explicasse mais isso para nós, que você pretende trazer essa proposta para a Câmara de Vereadores, assim que for eleito. E aí, explique para nós como vai ser, qual é essa ideia, qual a estrutura. Antes de você responder, já aproveitando esse gancho da Shelly, é muito importante a gente discutir isso logo de agora, porque às vezes você tem um plano de desenvolvimento para a cidade, só que esse plano de desenvolvimento não envolve a mobilidade dos cidadãos, né? Por exemplo, hoje a gente vai ter um colégio estadual que fica do bairro mais extremo que a gente tem aqui, Usina, 3, 4 quilômetros. Então, para o aluno se deslocar desse local da casa dele até
a escola vai ser um trabalho do caramba. Então, É só para mais- ir e voltar. É mais, da usina é 5,5 km. Porque aqui da Nova Conquista é 4. Então, Assim, eu não quero aqui, né, ainda que a gente pretende ocupar essa cadeira e cada dia ela se torna mais uma realidade diante de nossa atuação como candidato, do que a gente entende que está sendo a nossa campanha política e graças a Deus e com o apoio de você que está nos assistindo, com o apoio de você que vai nos assistir ainda mais adiante, parece ser uma realidade o nosso retorno à Câmara Municipal. E aí o conhecimento, a experiência nos obriga a ser verdadeiro sempre. E essa proposta ela não pode partir de um legislador. Essa proposta ela pode ser inserida no PPA por um de nós, né, por um vereador, e vai ser colocada por mim. A gente vai fazer isso, mas o projeto de lei ele deve ser enviado à Câmara de Vereadores pelo Executivo, porque é um projeto que fere o orçamento municipal, né, ele vai onerar. Então, o vereador ele só pode onerar ele só pode onerar o Executivo em 3 situações. Uma é no plano plurianual, que é feito a cada 4 anos. A outra é no LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o próximo é na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, nossa intenção é, logo de cara, apontar que esse transporte público precisa ser legal, e a gente está falando aqui de lei mesmo. Então, o prefeito ele já demonstrou interesse nisso. Ele vai enviar, logo no seu primeiro ano de mandato, pelo menos se ele for reeleito, e a gente espera que sim, né? A gente está no mesmo grupo, a gente defende o nosso candidato a prefeito Maurílio, e já está no seu rol de atuação a inserção do transporte público municipal em Cândido Sales, né? Até tive a ousadia de digitar ali alguns textos dessa lei, mas não será de minha autoria, né? Vai ser a minha proposta para a PPA, para o PPA. E justamente por isso, Nath, nós acabamos de dizer na pergunta anterior que o município cresce a cada dia mais para a região do Porto, né? Mais sentido Porto de Santa Cruz. Então, a distância também aumenta. Sim. E aí você tem pessoas com algum tipo de deficiência, você tem os mais idosos, né? Que todo esse projeto tem que entender que essas pessoas têm os seus direitos de locomoção. Então, a questão do pagamento também é para metade do valor ou o desconto integral do valor. Nos casos, a lei brasileira prevê que idosos não paguem viagens, né? Tanto no transporte municipal quanto... Estudantes. Isso, exatamente. Então, existe toda essa previsão que a gente já está discutindo. Isso vai ser uma realidade em Cândido Sales. No primeiro momento, pensando na escola estadual. E, obviamente, isso cresce. Mas a nossa proposta de lei, ela não diz lá que é por conta do colégio estadual. Ela é grande. Já temos o centro de cultura também, né? Que já está nas imediações, né? Então, existe essa proposta nossa, esse desejo, e a gente vai trabalhar para dar certo. Muito bom, Tiziano. Falando nessa questão também dos desafios que você tem enfrentado nesse âmbito aí, principalmente da locomoção, da mobilidade urbana, quais outros desafios que você enxerga também que Cândido Sales enfrenta hoje, que precisam ser solucionados, né? E o que a gente sabe que você acabou de dizer, o legislativo ele não pode onerar o executivo, né? Porque a gente teve aquele problema com o Conjuve lá atrás, a gente não sabia disso e acabou dando problema. Mas a questão do legislativo, ele também tem muito poder de influenciar, de criar leis, né? De propor ao executivo. Essa mediação, né? Do povo para o executivo. Exatamente. Essa ponte. O que você enxerga de desafios e quais as soluções que você pretende implantar para que isso seja solucionado? Antes de responder, eu quero mandar um abraço aqui bem forte para a Érica Souza, que está aqui nos assistindo e comentando aqui. Herbert, que está aqui, né, no YouTube aqui comentando. Estou lendo aqui, viu, gente? Ó, para vocês verem, eu estou aqui, ó, no YouTube também. Ponta aquela do meio lá. A do meio, ó. Meu telefone está aqui justamente na mesma coisa que vocês. Nós estamos assistindo, você está nos assistindo e eu estou aqui vendo seus comentários. Então, nosso programa realmente é ao vivo. Né? Aproveitando aqui, pedir pro pessoal dar uma seguida aí no nosso Instagram, no nosso YouTube. Se inscreva no canal, né? Nosso Instagram também.
E ativa o sininho para sempre que tiver pessoas aqui, como disse Ano, para poder bater esse papo toda terça-feira, você seja notificado aí. Preste atenção também no nosso Instagram, porque nós vamos estar mandando sempre spoilers, notificações, coisas novas. Então, se você ficar de fora no Instagram, muita coisa vai ficar de fora também e você vai perder. Mandar um abraço para a Suelândia, que mandou umas palminhas aqui. Mandar um abraço para a mãe de Diego, né, que ele falou uma palavra aqui. Eu preciso lembrar da mãe dele, pessoa muito gente boa, Diego, sua mãe. Gosto muito dela. Mandar um abraço para Gabi Moreira, para Caio. Você vai lembrar a minha pergunta? A pergunta eu lembro. Espero que ele lembre, eu não vou repetir não. Mandar um abraço para a Gleidiane. O podcast é isso, né? O bate-papo. A gente tá num papo muito sério, mas as pessoas lá, elas estão, né, nos assistindo. Mandar um abraço para a Edileuza, que também está aqui nos assistindo. Mandar um abraço para a Cirlândia, para a Lavínia. Abraço para Juliana Oliveira. Meu amigo. Romário. Se for para todos os eleitores. Eu quero lembrar, eu quero uma falar. Hora de podcast só falando o nome deles. Um dos motivos que eu gosto do programa ao vivo é isso. A gente interagir com quem está isso é muito bom, falando com a gente. A gente tem, graças a Deus. Essa conexão, né? A gente tem essa condição de falar ao vivo, então a gente tem que aproveitar. Aproveitar que você está sendo moderador aí do bate-papo, né? E geralmente é o host que faz isso, mas você está fazendo aí. Pede o pessoal de casa, você que está em casa aí, mande perguntas também para a gente poder fazer aqui para o candidato, sim, certo? Gente. Ele vai escolher uma delas aí para poder responder. Pode colocar aí nos comentários que nós estamos aqui. Abraço para Daiana, minha irmã, Marcos Som, doutora Eliângela, Luiz, Elísia, todos vocês. Continuem com a gente. Vamos lá. Sobre a pergunta, o calcanhar de Aquiles de nossa Candinho, aquilo que mais faz a gente pensar no futuro, aquilo que mais faz a gente pensar em como trazer os nossos filhos ausentes, em como ver nossos jovens progredindo, né? O futuro da nossa cidade, o futuro da nossa nação são os jovens. E o calcanhar de Aquiles, sem dúvida nenhuma, acho que não é nem motivo de discussão, é o desemprego, né? E aí não tem magia. A gente precisa ser honesto sempre. E discutir o desemprego é realmente uma tarefa de todos que têm algum tipo de representação. Hoje, né, nós temos muitas pessoas que têm suas representações estaduais, que têm suas representações federais. Eu acabei de dizer agora há pouco que Cândido Salles foi contemplada, né, através dessa discussão nossa do passado com a questão do esgotamento sanitário. Eu acredito que o esgotamento sanitário ele vai vir para falar assim, Cândido Salles dessa vez vai alavancar, vai crescer muito e em pouco tempo, quando essa obra der o seu pontapé inicial, colocar ali a pedra inicial que fala, você que é engenheiro, como é que fala? Bater a primeira estaca quando lá, colocar a primeira estaca, colocar ali as primeiras dimensões dessa obra que custa em torno de 90 milhões de reais, é o valor orçado para o esgotamento sanitário de Cândido Salles, e que a cidade abre as portas para receber empresas de pequeno, de médio porte. Outro desafio, e talvez seja um problema mais fácil de se resolver, além do desemprego, o que provoca o desemprego. Então, primeiro é a oportunidade de trabalho. A gente tem essa dificuldade, né? A gente tem nossos empresários que a gente faz contas o tempo todo do valor que flutua mensalmente em Cândido Salles, mas quando a gente parte para a contratação, a gente tem a deficiência da mão de obra qualificada. Então, é preciso fazer investimento nessa área, pensar como que a gente pode tirar nossos jovens aí, às vezes de muitas baladas, às vezes de muitos paredões, e aí eu vejo muitos candidatos fazendo oba-oba, e se você chamar para uma conversa dessa aqui, eu tenho certeza que vai ter dificuldade de abrir a boca para conversar. Preciso dizer isso, acho que a gente precisa ser autêntico com o que a gente busca. Eu me sinto preparado realmente para ocupar esse cargo que eu estou buscando, e eu tenho condições de discutir isso em qualquer esfera da nossa sociedade, em qualquer meio que eu me colocar, justamente por conta dessa coisa da gincana. Eu tenho percebido que muita gente quer eleger fulano de tal porque virou uma espécie de uma competição onde aquele tem que ganhar, não importa se ele tem condições ou não de assumir aquele cargo. Então a gente precisa discutir a Cândido Salles que a gente deseja. É importante lembrar, né, o papel de um vereador dentro da cidade. Saber que esse mediador é quem vai estar por você, não uma questão de
E o papel de criar leis, de legislar, não é um assunto fácil, né? Você, como estudante de direito, sabe bem a quantidade de leis que existe no país e a quantidade de leis que regem o município. E a cascata que é de chegar do federal até o municipal, né? Então, é uma imensidão de livros, de leis, de todo tipo de conhecimento que você precisa ter para assumir o cargo e fazer um bom mandato, né? Porque a gente também hoje se acostumou com um tipo de mandato do assistencialismo, né? O vereador que paga uma conta, que dá uma feira, que dá um milheiro de bloco. Que vai atrás de um médico. Isso causa a estagnação da cidade, né? Então, você tem um legislativo que ele não legisla, ele só presta o assistencialismo para a população. Então, esse assistencialismo ele poderia ser resolvido se o legislador tivesse prontamente disposto a legislar e a criar situações de um ambiente que aquela pessoa não precisasse daquele assistencialismo. E ela tivesse conhecer essa condições responsabilidade, dignas, né? Saber que você está ali para fazer isso, então... Perfeitamente. Isso é um problema crônico de cidades do porte de Cândido Sales. Eu não vou deixar esse problema só para nós. É verdade. Né? As cidades desse porte sofrem com isso porque é estabelecido ali um tipo de cultura onde as pessoas dependem de fulano de tal para resolver determinada situação própria dela. Essa pessoa, ela cria ali um círculo, uma gama de pessoas que necessariamente depende da resolutividade daquele problema, e essa pessoa se perpetua nesse cargo fazendo esse tipo de coisa, né? Nós temos vereadores de 10 mandatos, a gente tem vereadores de 5 mandatos, mas qual foi o seu feito? Qual o seu legado? O que ele deixa, né, para outro? Qual é a sua... Quem ele incentivou? Qual foi o jovem? Quem se inspirou nesse vereador, com esse tanto de mandato, para continuar, para poder exercer ali aquela função de representação? Então, eu penso muito nisso, né? E a gente precisa... Devinho tem me acompanhado muito, né? Devinho nunca votou em mim, está aqui no estúdio. E a gente vem discutindo muito a forma política que está sendo feita em Cândido Sales. E o Oba-Oba certamente é o que vai nos levar de novo a ter a Câmara que a gente tem, né? E com todo respeito, mas aqui eu estou falando de política, eu estou falando da vontade que eu tenho de voltar para aquela casa, para legislar, para trabalhar em prol disso. E Sidney colocou muito bem. E vou dizer mais, Sidney. Discutir o que se quer propor dentro de uma lei que você está criando é até fácil. Agora, quando vem uma lei de cima e você tem que discutir para votar, meus amigos, não é fácil. E aí você tem que ler, você tem que entender, você tem que interpretar, porque se você assinar, se você fazer uma votação de um projeto de lei diferente daquilo que é do interesse popular, você está condenando Cândido Sales, né? E isso, a gente tem uma história política antiga já, e a gente sabe que já aconteceu no município. Talvez não pelo sim, pelo não, foi pelo não. A gente teve muitos investimentos que foram bloqueados de vir para Cândido Sales por conta do Poder Legislativo Municipal, que barrou o prefeito de receber a Azaleia, por exemplo, que barrou, naquela época, que Encruzilhada recebeu o esgotamento sanitário. A gente tinha uma Câmara de Vereadores que disse não para o esgotamento sanitário de Cândido Sales. E tem vereador que está lá até hoje. E nos causou um atraso aí de muitos anos. Muitos anos. E a gente não tem dimensão não dá. do tamanho do atraso. A gente fala de anos pelo ano que a gente está, mas o atraso ele vai, né, ser eterno, na verdade. Então a gente precisa votar com responsabilidade, a gente precisa buscar pessoas que tenham pelo menos noção daquilo que está se propondo. E eu não tenho dúvida que estou pronto para isso. Muito bom. É verdade, ó. O desenvolvimento econômico é essencial para o crescimento e a estabilidade de uma cidade, principalmente do porte como a nossa, em Cândido Sales. E você falou um pouco justamente sobre emprego, desemprego, do que fazer. Então, nesse perfil legislativo, quais são os seus pensamentos para o futuro sobre o desemprego para solucionar esse problema? Aí eu sou obrigado a pedir ajuda para a geografia. A gente fala de leis, a gente fala de desejo, a gente fala de coração, a gente fala do sentimento nobre que a gente tem por nossa cidade, mas nesse momento dessa pergunta eu vou recorrer à geografia. E a nossa geografia diz que nossa área rural ela é muitas vezes maior que a nossa área urbana. Tanto é que a população nossa ela é praticamente 50 por 50%. Né? A gente tem ali 48% mais ou menos para lá e para cá. Não dá ainda para ser específico em relação ao número exato
se a gente tem 50% urbano e 50% rural. A gente tem 2 distritos que é maior do que muita cidade Muita brasileira, cidade. né? Na nossa Câmara, para quem está nos assistindo e pode observar, a gente tem cerca de 3 vereadores, no máximo, que de fato são representantes da sede, e a grande maioria, a esmagadora maioria, são vereadores ruralistas. Isso já vem de bastante tempo para cá. Pensando nisso e com a nossa atuação na Secretaria de Agricultura do município, a gente precisa pensar em ações que visem o desenvolvimento rural. Cândido Sales tem um porte muito interessante. Já fomos a primeira cidade do estado no plantio de mandioca, na produção da mandioca. Nós estamos avançando muito na produção do gado leiteiro, tanto do gado de corte quanto do gado leiteiro. Preciso lembrar aqui que antes de desocupar, né, antes de sair da Secretaria de Agricultura, nós deixamos em andamento o projeto de inseminação no rebanho bovino de Cândido Sales. Pelas minhas contas, até hoje, eu acredito que já nasceram mais de 150 animaizinhos, fruto do nosso trabalho. Fruto da inseminação artificial. Da inseminação artificial. Né? Imagine aí o pequeno produtor, aquele herói que quando tem seu gado ali, cerca de 5, 6 vaquinhas, até 10 vacas, ele vira um escravo do alimento desse animal. E ele receber na sua propriedade, a nossa equipe, uma médica, uma zootecnista, eu lá de Gaiato, né, que trouxe o projeto para Cândido Sales, mas dando todo o suporte, eu queria estar perto disso, e essa pessoa receber sem nenhum tipo de custo, e ainda poder escolher a raça de seu animal. Então foi assim que a gente desenvolveu esse trabalho. Na questão da mandiocultura, não deu tempo de finalizar o nosso projeto, que é custeado pelo Civalerg, é um consórcio federativo da região do Médio Sudoeste. E aí nós deixamos quase prontos para poder inaugurar o maniveiro. Vai vir 1 hectare de terra irrigado, que a gente vai colocar ali manivas para depois a gente fazer a distribuição. Ainda pensando nisso, nós implantamos a cultura do leite. E Cândido Sales, a gente nunca tinha pensado na sede no município, a gente só pensa na zona rural. Mas hoje já tem um resfriador no antigo prédio da FTC, onde os produtores de leite aqui que cercam a região urbana, né, em que pese eles serem ruralistas, mas eles estão muito próximos da região urbana, eles colocam ali o leite e no futuro, se Deus quiser, eu mandar até um abraço para Adilson, que é o presidente da associação da Gameleira. O nosso pensamento é que essa coisa se avance e a gente consiga colocar um laticínio em Cândido Sales, porque a gente quer o beneficiamento do leite. Muito bom. Então, a gente imagina, Sidney, antes do acontecimento, que será um marco na realidade do nosso município, a questão do esgotamento sanitário, os investimentos, os pensamentos na questão da geração de emprego e renda, eles devem se consolidar na agricultura do nosso município. A gente precisa pensar nisso porque a gente tem um potencial muito grande. A cultura do café, por exemplo, quando é na época de colheita de café, faltam pessoas para trabalhar na colheita, que apesar da região nossa ter a colheita mecanizada, mas a mão de obra humana ela é essencial para poder fazer uma boa colheita. Principalmente o café selecionado, né? Que ele já é feito manual, o trabalho manual desde a colheita, né? Exatamente. Então a gente já tem isso aqui na nossa região. Infelizmente, por conta da geografia, vou ter que recorrer à geografia novamente. O nosso Rio Pardo é divisor de 2 municípios. Essa região, esses plantios estão aqui muito próximo da gente, infelizmente em outro município, mas é a gente que dá todo o suporte, a gente que discute, a gente que conversa sobre isso. Então, sem dúvida nenhuma... E a mão de obra também, a maioria. A mão de obra nossa, sem dúvida. E fomenta também o comércio local, né? Uma fazenda dessa precisa de alguma manutenção, ela vai procurar a cidade de Cândido Sales. É a nossa engrenagem, é dinheiro de fora para dentro. Né? O café que tem aqui próximo é café tipo exportação, são grandes empresas e a gente vem observando, analisando todo esse cenário. Então, sem dúvida nenhuma, estando na Câmara, a gente vai fazer o que não foi feito até hoje. Infelizmente, tendo uma Câmara onde a maioria dos nossos vereadores, nossos representantes do povo, tem na sua essência a coisa do rural, a Câmara não se pensou no rural, não se discutiu o rural até hoje, de fato. E esse assistencialismo ele tem que dar espaço para pessoas que pensam no futuro da nossa cidade e que a gente se desenvolva. Muito bom. Voltando para essa pegada aí da Câmara, né? Nossa próxima pergunta é baseada justamente, né, nessa questão da Câmara, né?
E aí a gente gostaria de entender melhor, você falou no início que é a questão de servir, né? Mas eu queria que você aprofundasse mais, né? O que te motiva hoje, o que te faz acordar de manhã e partir para fazer as campanhas junto com o Devinho aí, fazendo visita? O que te motiva a buscar essa cadeira na Câmara? Servir é nossa bandeira, mas tem alguns casos, tem alguns problemas sociais que agem feito um imã e me atrai, né? Eu posso dizer, e eu já acho que quem está assistindo a entrevista aí desde o começo já observou que a gente consegue falar de muitos temas. Mas o que me trouxe de novo para essa candidatura, primeiro, é aquilo que eu já coloquei. Eu nunca perdi eleição por falta de votos, né? Eu nunca perdi. O que me deixou de fora do Legislativo por duas vezes, das 3 que eu fui candidato, foi a legenda eleitoral. É uma regra de lei, que sou conhecedor, né? Não fui pego de surpresa e não foi por falta de votos. Mas o que me atrai são problemas sociais. E dessa vez, o que me chamou de fato é um problema do Neurodivergente. Eu usava até uma palavra que não era a correta. Quero até mandar um abraço para Keila, minha prima, Keila Onça, Keila Pitbull. Não sei se ela está assistindo. Ela disse que ia assistir, mas ela me fez essa correção e hoje Natiele aqui me ajudou a corrigir, tanto quanto vocês também. Eu usava uma expressão errada e é neurodivergente. Pessoas com autismo, pessoas com TDAH, fibromialgia, é isso? Fibromialgia é oculta. Essas pessoas, eu ocupei a Secretaria Municipal de Saúde e lá eu pude perceber que não existe política pública que ampare essas pessoas. Elas dependem muito de ajuda, da vontade da família, algumas pedem. E aí tem 2 caminhos para essas pessoas seguirem. A primeira é com o diagnóstico. Precisa encontrar o diagnóstico. Para ela ter o diagnóstico final, a posição final da medicina, que aquela pessoa, aquela criança tem esses problemas, são necessários muitos exames. E aí não tem amparo. É o neuropediatra, neuropsicólogo, o fono. São muitos profissionais que cada um vai emitir o seu relatório que vai chegar... E até do próprio psicólogo, esse laudo é extremamente caro. Começa com R$2.000. Por baixo. Então, muitas pessoas têm ali o salário mínimo para poder... E nem tem o salário mínimo para poder fazer, né, suprir com as suas despesas de casa. Como é que vai conseguir esse dinheiro para chegar num diagnóstico? Para depois começar o tratamento, para arrumar um advogado, para entrar na justiça para poder ter um BPC. Né, que vai vir mais ali uma forma de incentivo para essa família a cuidar da sua criança. Então, essa bandeira é uma bandeira que a gente já levantou, a gente já tem falado disso em todos os lugares públicos que a gente tem sido chamado. Nas redes sociais a gente já defende isso aí. Mas não existe salvador da pátria, né? É importante a gente ser honesto, mais uma vez, e dizer, a nossa intenção é agrupar. Eu acho que a criação de uma ONG, que ela tem um nome posto por nós, mas que seja uma APAE que a gente possa ir buscar, né? A APAE era uma realidade muito distante, só existia a APAE em Vitória da Conquista, e hoje na cidade de Divisa Alegre já tem uma APAE. Não oferece todo o serviço que é ofertado em Vitória da Conquista, mas é alguma coisa. Então, o que eu imagino é que a gente pode, através de nossa organização, o primeiro ponto é organizar pessoas que já têm diagnóstico, e o número aqui está altíssimo em Cândido Salles. A gente pega essa informação através da NAPEX, que é uma estrutura que tem dentro da Secretaria de Educação, que dispõe do cuidador e de um psicólogo para acompanhar essas crianças, não mais que isso. Né? Exato, em cada colégio. Mas a gente percebe a deficiência, e é o único recurso, de fato, que existe para amparar essas pessoas. E isso mexeu muito comigo, Sidney, de fato. Quando eu estava na secretaria, que eu recebia mães e pais que vinham tratar comigo sobre um suporte, e eu não poderia ofertar esse suporte porque não existia fundo. Né? Essa coisa começou a mexer comigo, e hoje na campanha, Devinho sabe, ele tem assistido muito, a gente discutir esse tema dentro das casas, vivenciando
esses problemas com pais e mães e a gente percebe o sofrimento dessas pessoas. Então, a gente quer levantar essa bandeira, o mandato tem algum tipo de suporte. A nossa representação em Salvador, o nosso deputado Marcelinho Veiga, até já comentou que se de fato a gente avançar com isso e institucionalizar, ele vai disponibilizar um veículo para a gente, então já é alguma coisa, já vai facilitar o transporte. Se a gente conseguir fazer com que essa instituição, essa entidade receba fundos, de alguma maneira, ou do município, ou do estado, ou doações, que seja, a gente já vai poder ali eleger prioridades dentro daquelas pessoas organizadas e descobrir quem é que tem mais, quem tem menos condições, para que a gente possa, de alguma maneira, dar suporte para essas pessoas. Então, a gente fala em centro administrativo que já foi feito, a gente fala nas barragens que a gente fez, que resolveu a vida da população inteira de Cândido-Sales. Eu consigo me lembrar que foi nosso esforço, foi nossa luta política, nossa força, que fez ter água encanada, tratada da embasa em cada casa do bairro Três Ranchos. A gente fala da vontade, do desejo de um primeiro andar no mercado municipal, é um sonho da gente, já fiz essa previsão quando fui vereador, mas o que me atrai de fato para a política de 2024 é cuidar dessas pessoas, ajudar a cuidar dessas pessoas. Eu quero muito que isso dê certo. E é uma questão que tem sido movimentado muito as redes sociais, que é a questão do pessoal que tem TDAH, que são autistas, e o barulho que é produzido pelas campanhas políticas, né? A gente viu que isso tem sido difícil. Os cachorros, principalmente, também, né? Que a gente também está falando de gente, mas também não pode esquecer os animais, que também vai maltratar mal, né? Ela então, a sensibilidade auditiva que as pessoas têm, que esses animais têm, a gente tem visto que tem sido prejudicada bastante pelas campanhas eleitorais. E muitas pessoas têm simplesmente deixado isso de lado, preferindo ignorar e deixando todas as pessoas que estão sofrendo, essas famílias que estão lutando por alguma coisa, para pelo menos um suporte, uma ajuda, estão sendo esquecidas, literalmente. O que você pensa disso aí? Eu acho que a gente deve primeiro afastar a hipocrisia, né? Existe uma cultura dentro de Cândido-Sales, que aí eu vou falar o nome de um comércio aqui, vocês me permitem, mas a Eletrozema, quando faz uma passeata para falar de promoção, o primeiro carro é de fogos. Tem uma outra loja ali na rua Avenida Rio Branco, quando faz uma passeata, o carreata, o primeiro carro é com fogos. A Igreja Católica, quando faz seus movimentos, dia das santas, do padroeiro da cidade, o primeiro carro é com fogos. Na política, eu me separo porque eu nunca gastei um centavo meu com fogos. Eu odeio fogos. A questão da política que a gente toca muito é pelo pelo volume. momento, pelo volume também, né? Porque assim, a gente tem esses momentos que você citou que realmente eles prejudicam, né? As pessoas que estão em casa e tem esses problemas. E tem, por exemplo, a mãe que está com um filho com autismo e tem essa dificuldade, ou pessoas que têm cachorros em casa, né? Animais. 4 meses, uma vez em 5 meses. Mas o volume que é gerado de fogos de artifício numa campanha eleitoral, essa sim, porque tem campanha que é dia Você todo, pode a tarde no toda. dedo, né? Qual dia da semana que não foi? Então, o que eu digo por mim, né? A gente tem uma cultura estabelecida e a cultura dos políticos em geral, né? Eu estou no meio político, me separa apenas nesse ponto. Eu vou para a 4ª vez candidato. Eu jamais gastei 50 centavos meu com fogos. Eu odeio fogos, eu não gosto de fogos. Mas tem uma cultura de soltar fogos os políticos. Eu acho que eles deveriam pensar melhor. E se não me engano, teve uma das nossas eleições municipais que houve uma representação no Ministério Público, e aí eu digo a você mãe, a você pai de família, mãe de família, vá ao Ministério Público, se queixe. Rede social é um caminho? Sim, mas a rede social não vai resolver o seu problema. Levantar uma placa, seu candidato, senhora candidata, dizendo que é contra os fogos, não vai resolver o problema. Procure a justiça. Diga, aponte os problemas. Fale lá com o Ministério Público, que o Ministério Público já proibiu uma vez e pode proibir de novo. Então, esse é o conselho que eu dou. Procure o Ministério Público, fale com a Justiça que já foi feito uma vez, porque não pode ser feito de novo. Então, é isso. Encruzilhada, se eu não me engano, essa campanha foi proibida, Mas né? partiu dos políticos. Eu vi que o candidato a prefeito foi a prefeito. Pedrinho, que é tudo indica que é o candidato que vai vencer as eleições, ele fez uma opção, ele optou por isso. A outra parte não teve muito o que fazer e se aderiu ao movimento, mas parece que foi iniciativa dos políticos. Diferente daqui, nenhum dos dois lados quer fazer isso.
Então, é preciso que alguém que se sinta prejudicado, ou pessoas que se sintam prejudicadas, que procure seus direitos, tanto a questão do sonorização, quanto a questão dos fogos. Eu acho que vale a pena. Eu não tenho nenhum carro de som na rua, vale, né? Preciso dizer isso. Também sobre essa questão dos fogos, me coloco inteiramente à disposição de todos. Agora, não vou fazer um enfrentamento que não é meu. Nesse momento, esse enfrentamento não é meu. Existem 2 lados políticos, onde os 2 soltam muitos fogos. E a população precisa se manifestar. A manifestação de rede social é válida, sim, mas tire a bunda da cadeira, vá até o fórum e denuncie. Esse é o caminho. Então, o Ministério Público, quando a gente fala assim, é porque a gente imagina um lugar bem longe, tem que ir lá ter em Conquista para poder fazer essa denúncia. Eu vou ter que fazer um arquivo para É, mandar, tudo entendeu? formal. É porque por conta da falta de informação, a gente Exatamente. vive Onde eu vou, Diciano? nessa bolha, Quem né? eu procuro? Ministério Público, promotor municipal de Cândido Salles, quando não está no município, tem o seu assessor, vá ao fórum, lá alguém vai dar uma assistência, as pessoas precisam ir, se for mais de uma, melhor ainda. Se manifesta, as pessoas precisam manifestar. Essa coisa de rede social, ela é muito importante para muita coisa, mas ela não resolve todos os problemas. Não dá visibilidade, mas não formaliza. Não formaliza. Não formaliza Então não adianta. Então quem está defendendo essa causa, e aí a gente tem até candidatos a vereador defendendo isso, eu quero que ele apresente uma proposta real, aquilo que ele fez, que foi lá, que denunciou, que tem algum protocolo que foi feito. Ele sabe o caminho, está buscando ir lá para a Câmara representar as pessoas, está procurando ir para a Câmara defender os interesses da população. Não é no Instagram. Não é no Instagram. É de fato, precisa ser feito. Então, se você defende de verdade, se manifeste contra o seu grupo político, se manifeste contra os seus próprios interesses, vá ao Ministério Público e denuncie. Esse é o caminho. Vamos para a próxima. A gente ia fazer uma pergunta para você aqui agora, só que você se estendeu bem aí e acabou respondendo ela. Que era os principais prioridades, né? As bandeiras que você iria levantar. Você já deixou claro aqui. Sem dúvidas. A principal dela, pelo que me pareceu... Apoio e suporte aos neurodivergentes. Exatamente. Dar esse suporte, O nosso mandato será... Mas agora a Nath vai partir para a próxima. Vamos lá. E aí, a gente deixa você se estender o quanto quiser ainda, porque tem mais perguntas aqui pra gente. Beleza? Inclusive, só lembrando pra você aí de casa que nós lançamos o desafio. Se você tem alguma pergunta pra Diciano, se você quer que ele responda agora, pode deixar nos comentários, porque nós estamos acompanhando. E se a sua pergunta for respondida aqui, pode colocar um coraçãozinho e repostar no Instagram, que a gente também vai repostar, tá? Ele é o moderador das perguntas, então o momento que ele quiser pausar ali pra responder, vai ser com ele. Eu tô lendo aqui, ó, 55000 55 mil, é meu número, viu, pessoal? Isso aí. Diciano, a gente sabe que a sustentabilidade é um assunto muito importante. E Cândido Salles, assim como você já falou, geograficamente tem uma extensão rural muito ampla. E um rio que corta a cidade, que sem sombra de dúvidas é um dos principais e mais importantes questionamentos que faz a nossa cidade ser o que ela é e ter a proporção que ela tem. Diante desse cenário, quais são as propostas, as ideias e o que você quer trazer para Cândido Salles nessa parte da sustentabilidade? Não dá para se falar em sustentabilidade em Cândido Salles sem lembrar do nosso Rio Pardo. Do passado, quando esse rio era mais caudaloso, quando o volume de água era muito maior do que hoje, hoje eu me atrevo a dizer, pelo conhecimento e participação que eu tenho, que o nosso Rio Pardo ele é mais um canal de água do que o rio propriamente dito, por conta do controle absurdo e absoluto que existe em Machado Mineiro com o fechamento ou a abertura das comportas. Então, quando a gente discute sustentabilidade, a gente precisa pensar no nosso rio. No passado, a gente falava, poxa, temos uma BR federal que corta o município de Cândido Salles, temos o rio, que também é federal e corta o município de Cândido Salles. Com certeza são grandes atrativos para o investimento, para a nossa economia. E hoje, infelizmente, não dá para a gente discutir mais isso. As outorgas, elas são extremamente difíceis de se conseguir para que possa fazer uso das águas do Rio Pardo. Mas quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente precisa discutir uma bacia, o comitê de bacia do nosso Rio Pardo. E aí as leis, elas têm que se difundirem, porque em que pese ter a lei federal que regula a criação do comitê de bacia,
mas o rio ele corta 2 estados que têm suas próprias leis. Sim. Então, existe uma burocracia absurda para essa criação. E aí, o que nos remete a pensar na reposição de mata ciliar, né? Isso é um assunto muito importante, porque a gente tem presenciado um desmatamento da nossa mata ciliar muito presente de verdade. E a gente procura estudar mais sobre isso, mas até então nós não vemos propostas de reposição dessa mata ou até mesmo de preservação da mesma. Exato. A mata ciliar ela já é o segundo pensamento, porque o primeiro são as nossas nascentes, né? O nome Rio Pardo não é por acaso. O rio ele nasce lá numa serra que tem na cidade de Rio Pardo de Minas, e essa nascente ela vem sofrendo. Hoje o que ela proporciona de água não chegaria na barragem de Machado. Então o que a gente tem é um volume de água represada das chuvas que acontecem ano a ano, e a gente sabe que ela tem um período, às vezes mais, às vezes menos, mas existe uma média. A média de chuvas na nossa região é de 500 milímetros de água por ano. E isso, às vezes não é suficiente. Não é suficiente. Então, vai depender muito. Então, isso impede a economia. São muitos os fatores que a gente pode se discutir. Mas o que temos que fazer, de fato, é o envolvimento social. A população, através de seus representantes, precisam criar esse comitê de bacia. A gente precisa discutir o Rio Pardo com mais seriedade e com as autoridades competentes para que a gente possa buscar os investimentos e fazer valer, né? Não sei se todos sabem, mas eu acabei de dizer que o rio nasce lá na cidade de Rio Pardo, em Minas Gerais, numa serra. Mas o nosso principal afluente é o Rio do Mosquito, e o Rio do Mosquito morreu. Então, nós tínhamos um volume de água muito grande, que o Rio do Mosquito ele desembocava no Rio Pardo depois das comportas da barragem de Machado Mineiro. Então, esse controle das águas que passavam por Cândido Sales era uma coisa que não tinha condições de prever. É por isso que eu disse que hoje eu posso dizer que na nossa região aqui, Cândido Sales, Encruzilhada, Itambé, Ribeirão do Largo, eu posso dizer que o rio ele mais é um canal de passagem de uma quantidade de água que foi solta pela barragem de Machado Mineiro. Então, querendo ou não, a gente depende dessa barragem, né? 100%. Né? A gente é refém dessa barragem, que quem faz a gestão dela é a CEMIG, a Empresa de Energia Elétrica de Minas Gerais. É uma empresa do Estado de Minas Gerais. Ela é uma empresa que tem na sua composição ali a maioria das ações, a maioria dos acionistas, o governo de Minas Gerais. Então, ele pensa socialmente, né? Por isso que a gente consegue discutir isso no âmbito público. Mas é uma discussão muito grande que a gente precisa, de fato, se debruçar sobre isso e discutir para que ações verdadeiramente aconteçam. Mas tudo nasce da criação do Comitê de Bacia. A gente teve até em Salvador para discutir isso aí, eu pude perceber a tamanha preocupação com toda a região em relação a essa vazão da barragem, né? Então, a gente percebe o quanto que ela é essencial, tanto para a economia, né? tanto É muita burocracia. Não, e tanto para a economia quanto para a subsistência das pessoas da região. Sim. Né? A cidade ela foi construída ao redor do rio, justamente por causa da água. A civilização humana ela foi construída na beira sim. de um rio, né? A gente começou na beira de um rio porque a gente depende extremamente da água. Então, é muito importante a gente estar levantando essa pauta e discutindo sobre isso e propondo ações que sejam efetivas, né, para o futuro e para o presente, porque a gente sabe que sem esse rio aí, a cidade vai entrar num colapso total. Colapso. Não só nossa cidade, mas todas as cidades que cortam esse rio, porque a maioria delas tem essa dependência direta, né, do rio. E a gente pôde sentir isso na pele em 2017, 2018. Exatamente. Quando não tinha água para captar no rio. O sofrimento foi absurdo. E o contrato da Embasa dizia que, nestes casos, ela deveria buscar água em outro município para trazer para Cândido Sales. Não ocorreu. Nós ficamos 7 dias. Lembrem-se, pensem, nós ficamos 7 dias sem água na torneira. Gente, foi tão desesperador. A situação é realmente desesperadora. Foi. 7 dias já fez o que fez, o estrago que fez, né? Deixou tanta gente desesperada. Imagina 7 anos. É o único manancial. E aí a gente nem está falando da geração de emprego e renda. A gente está falando de subsistência. Exatamente. O Rio Pardo é a nossa subsistência. Então, se a gente não cuidar disso, a gente vai cuidar de quê? Uhum. E graças a Deus, a gente tem aí alguns feitos. Recentemente, cerca de 2 meses, 3 meses atrás, acho que não tem estudo não, realizamos um serviço ali no Rio Pardo. Teve algumas críticas sobre isso, mas a verdade é que a gente ampliou
o reservatório da Embasa em mais de 50 vezes, acho que dá mais que isso. Então era um braço de rio, continua sendo um braço de rio que tem a captação da bomba da Embasa, mas nós ampliamos esse local e hoje a gente conta, inclusive quero até falar aqui, Sidney, eu participo dos grupos que decidem a quantidade de água que solta para Cândido Sales. Todos os dias eu recebo um comunicado, mas eu também faço parte do grupo de WhatsApp que toma essas decisões. E no dia 2 de setembro vai ter um fechamento total das comportas de Machado Mineiro. Esse fechamento ocorrerá por 72 horas para teste, para saber o comportamento dos outorgados que tem abaixo da barragem. Aí nós estamos falando de um pequeno distrito ali, que é a Copasa, a empresa de água lá de Minas Gerais, mas o restante é todo da Embasa. E aí tem os outorgados, tem os cafeicultores e outras empresas, não vou nem dizer fazenda, mas outras empresas que dependem do Rio Pardo para captar água e ter o seu plantio, sua criação. Então, por 72 horas, a partir do dia 2, não vai sair uma gota de água do Machado Mineiro, porque eles querem analisar o comportamento do Rio Pardo e das pessoas que dependem dele. E nós hoje, eu posso afirmar para a população de Cândido Sales, ela não vai nem sentir isso. O que a gente fez no passado e que a gente deu vida para isso agora, nós temos condições de ficar pelo menos 10 dias sem sair água de Machado Mineiro e que não falte água nas torneiras de Cândido Sales, fruto da nossa ação, né? E ação paga pelo povo. E aí, eu até comentava com o Dário outro dia, eu nunca vi na minha vida o povo tirar o dinheiro do bolso e dar dinheiro na mão de um político. E aconteceu isso comigo em Cândido Sales naquele período quando a gente realizou aquela obra, né? A gente liderou aquele movimento e foi muito importante. E a gente colhe os frutos. Então, essa última ação nossa foi para que a barragem que a gente construiu lá em 2019, 2018, ela pudesse voltar a ter vida. Porque por conta das ações das fortes chuvas, foi quebrado na sua lateral e a gente consertou isso. E a gente goza desse privilégio, eu posso dizer isso, que é esse período que vai ficar sem sair água de Machado Mineiro, a população sequer vai sentir. Então isso é muito importante. Muito importante. Mas não quer dizer também que a gente pode sair esbanjando, não, né? De jeito nenhum. Manter sempre a economia de água, manter sempre esse controle, prestar atenção nisso, porque não é porque tem abundância que tem que sair usando a torta e a direita, né? Uma hora acaba. Não é infinito, né, gente? Limitado. Exatamente. Luciano, a gente tá com um vídeo seu. Tá pronto aí, Ariel? Estamos com um vídeo seu para soltar aí. O seu vídeo de campanha, vamos exibir ele aqui pro pessoal, certo? Fez muito questão disso, eu não queria exibir não, porque esse cara é muito feio, velho. É brincadeira. Então, gente, fiquem com o vídeo aí, assistam e deixem sua opinião nos comentários. E aí, tem pergunta já? Tem não. Pessoal, bora mandar pergunta, pessoal, pro homem. Eu nunca recebi tanto elogio. Sou mais Diciano. Experiência e dedicação. Compromisso com transparência. Habilidade para resolver problemas. Empatia e escuta ativa. Visão a longo prazo. Respeito pela diversidade. Sou mais Diciano. Experiência e dedicação. Compromisso com transparência. Habilidade para resolver problemas. Empatia e escuta ativa. Visão a longo prazo. Respeito pela diversidade. Ética profissional. Seu compromisso com a transparência, sua visão inovadora e sua habilidade em resolver problemas é a combinação perfeita para transformar nossa comunidade e promover um futuro melhor para todos. Por isso, sou mais Diciano. 55 mil, o mais fácil do Brasil. Sou mais Diciano. Voltamos? Voltamos. Então é isso aí, galera. Ficaram com esse vídeo aí maravilhoso dessa campanha. Como é que tá a campanha desse ano? Frenética. A gente bateu muito papo aqui, mas não conversou muito sobre isso. Como é que anda a sua campanha? E a gente tem visto que essa campanha tá diferente, né? Tá muito virtual, tem muito Instagram presente, tem social media presente, inclusive aqui nos estúdios. A equipe de marketing aqui é grande, viu? A galera tá toda em pé aqui. Como é que tem sido essa trajetória diferente agora, o novo, né?
cada campanha é diferente, né? E essa campanha ela está com um gostinho especial para mim. Quero aqui mandar um abraço para as pessoas que aceitaram por livre e espontânea vontade fazer esse vídeo, né? Foi uma ideia aí de nossa equipe de marketing aqui, representada por Felipe, por Herbert, por Deivinho. Tem Vinícius que nos ajuda também, tem várias outras pessoas que ajudam na criação desses conteúdos que a gente tem levado para conhecimento de todos, né? Preciso dizer que o nosso Instagram ele não está ativo apenas agora por motivo eleitoral, né? A gente vem usando a nossa rede todos os anos, por todos os motivos, desde uma brincadeira, um pensamento, até um desejo de mudança, como é o que a gente tem proposto. É o vereador mais blogueirinho da cidade. Nós temos 12 mil seguidores no nosso Instagram. A gente gosta muito, eu gosto muito disso. E é muito importante, né, gente? Vamos ser sinceros. Assim como o Café com Política, que é muito importante para você ter o conhecimento, as redes sociais, ela vem justamente para nos ajudar e nos conectar, né? Exatamente. Esse vídeo que foi apresentado agora, ele traz um reflexo disso que vocês acabaram de me perguntar. Ele começa com uma pessoa lá de Quaraçu, que é Ariston. Ariston já foi candidato a vice-prefeito, já foi vereador, família tradicional. Esse vídeo traz na nossa realidade que pela primeira vez nós vamos ter uma quantidade interessante de votos na região, na zona rural do município de Cândido Sales, como também traz pessoas mais jovens, pessoas adultas, traz no contexto do comércio, traz no contexto rural, porque é Juliana, nossa zootecnista, que fecha esse vídeo, e ela sabe do que a gente está falando, porque nós levamos, como eu disse aqui anteriormente, nós levamos investimentos para a área rural. Então esse vídeo não é só das pessoas que aparecem no vídeo, é o que elas representam. E nossa campanha está aí nessa linha de raciocínio. A gente não tem uma coisa que a nossa campanha é apenas para a juventude. A gente não tem uma coisa que a nossa campanha é apenas para o idoso. A nossa campanha é para todos. A gente busca, diante do que a gente tem de conhecimento, atingir todos os setores, todas as classes da nossa sociedade. Então a nossa campanha está indo numa condição, eu posso dizer, bacana. Nós estamos trabalhando bem. Está difícil dar conta da agenda, nós temos conversado muito. E aí quem está cuidando de minha agenda está sofrendo. Primeiro porque a gente tem uma agenda extensa. Depois que quando eu chego na casa que a abordagem é sobre o que a gente sonha, o que a gente quer, eu não quero sair mais dali. E aí eles sofrem para estar me tirando dessa casa, para me levar para outra casa. E eu muito cafezinho. É muito cafezinho. E com muito orgulho mesmo no meu coração, eu digo que eu não precisei bater na porta de ninguém sem ser convidado. Né? Eu tô sendo convidado para estar nas casas das pessoas, com famílias inclusive. Eu voltei a viver como eu via no passado, famílias inteiras se reunindo na sala para declarar o apoio a gente e ainda tirar foto. E essas fotos eu estou guardando com muito carinho, porque a gente tem recebido esse tipo de apoio da população. Até brinco, em que pese a gente tem um pouco de conhecimento, a gente tem um pouco de história, a gente tem um pouco de bagagem política mesmo, mas talvez está acontecendo porque está havendo uma mudança de comportamento da nossa sociedade. Eu sinto o desejo das pessoas de mudarem. Eu sinto que as pessoas querem ter um representante que se coloque na posição de verdade de representar as pessoas que têm vontade de ver Cândido Sales evoluir. Então, nossa campanha está indo nessa linha. Não esperem o assistencialismo, não esperem a folia do paredão, daquela coisa. Eu não quero que a política de Cândido Sales seja transformada em gincana, não é coisa séria. Você vai ali na urna, vai digitar um número que vai durar cerca de 40 segundos e você pode ser penalizado por 4 anos. Então a gente chama a sociedade na responsabilidade, porque quem paga o preço é a maioria da população, é a população inteira, e a gente quer que isso não se transforme numa brincadeira. Então a gente tem levado a nossa política de forma séria, não estou aqui por acaso, né? Eu poderia estar aproveitando esse espaço de tempo para estar fazendo
mais visitas, angariando mais votos, convencendo mais pessoas, mas eu escolhi estar aqui porque a mensagem que a gente quer passar para a população é a mensagem da seriedade, é a mensagem de pensar numa cidade mais próspera e que os seus filhos e filhas possam ter condições de se formarem, de terem uma carreira e conseguirem avançarem morando em Cândido Sales. É isso que a gente quer. Muito bom, muito bom. Você falou muito dessa participação do pessoal, da população, da sociedade, esse envolvimento da maneira correta como ela deve ser feita, sem o oba-oba, sem a gincana, tirando essa política de pão e circo de lado e trazendo para o que realmente a política é. Esse espaço de debate que decide diretamente sobre a vida das pessoas. De 2 em 2 anos a gente vai decidir quem são as pessoas que vão governar 4 em 4 anos. No caso, 2 em 2, porque é federal e municipal, verdade, né? Mas a gente decide, ao longo desse tempo, de 2 em 2 anos, as pessoas que vão tomar as decisões que afetam diretamente nossa vida. De saúde, de educação, de emprego, de condições dignas de viver, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil. Somos um país subdesenvolvido, infelizmente, mas muito por conta da política, né? Vivemos muito tempo na política do coronelismo, do pão e circo. E aí, hoje a gente enxerga muito forte esses traços ainda, e é importante essa mensagem que você está trazendo para que a gente desenvolva melhor esse pensamento e essa cultura. E tem esse conhecimento, né? Porque muita gente ainda está no passado, pensa muito de forma errada e vê que as coisas já mudaram, evoluíram. Está na hora de prestar atenção. A tecnologia, ela veio, de fato, para mudar a vida humana. Né? No passado, isso que eu estou dizendo aqui, esse tipo de esse nível de informação, essa quantidade de coisas que a gente consegue discutir aqui em 1 hora... A qualidade do conteúdo... Era um discurso político de 10 minutos. Com certeza. Era assim que a população ouvia seus políticos. Era num comício em que muitos estavam ali na farra, outros, muito poucos, estavam ali de pé, prestando atenção, com um som ruim, que às vezes a pessoa não entendia nem direito... Aqueles megafones. Nem direito a mensagem que estava sendo passada ali. Então, era o único espaço. Né? A tecnologia veio com a televisão para ter o horário eleitoral. E aí, infelizmente, para a questão municipal no nosso poste, ela nunca aconteceu. Só rádio hoje, né? Aí vem a rádio, nem todos assistem. Existe uma edição muito forte para a mensagem ser passada ali, para dizer o que o povo quer ouvir. Então, hoje, a tecnologia ela proporciona não apenas a facilidade do candidato falar com a população, mas a população falar com o candidato. E aí é o seu livre desejo, né? Vamos dizer assim. O seu livre desejo de ir na minha rede social me criticar. É por isso que eu gosto, Sidney, e eu fiz tanta questão desse programa ser ao vivo, porque eu estou lendo aqui os comentários e, graças a Deus, a maioria são elogios. Mas... acho que a totalidade, eu não vi nenhuma crítica aqui. Mas se eu não estivesse dizendo a verdade aqui, se essas coisas que eu estou dizendo fossem coisas que não aconteceram ou que as pessoas não acreditam que pode acontecer, eu estava sendo criticado fortemente aqui. Então, a gente aproveita desse mecanismo tão importante que é a evolução tecnológica, onde as pessoas têm a condição de se mostrarem, de dizerem o que quer, e a gente, sei lá, é uma forma muito bacana da gente fazer política. Política séria. Sim. É o que a gente quer. Eu comecei a fazer a pergunta aqui, o TDAH me levou para outro lugar. Então, como é que você pretende envolver as pessoas? A gente já viu que você tem uma rede social muito ativa, né? As pessoas têm essa interação com você constante. Mas você tem alguma proposta para você? Quando eu chegar lá no Legislativo, caso você seja eleito, eu pretendo implementar tais ações ou aumentar... Vou pegar vocês pela mão e vou trazer para cá. Para criar esse debate, né? Fomentar melhor essa cultura, porque a gente vê isso. Muita gente fomenta a cultura do oba-oba, do pão e circo, mas pouca gente fomenta a cultura do debate sério, né? De conversar sobre o que é política, sobre as ações que os políticos têm. A gente vê muita discussão, né? Uma pessoa xingando a outra e tudo muito mais. Também disso agora, né? Tá conversando, beleza, tem esse vínculo, mas quando entra lá na Câmara, quando já tá tudo certo, ele esquece que tem população. Muda o discurso. Muda o discurso, a comunicação já é outra, já são pessoas que são mais distantes. Mesmo tendo esse acesso à comunicação, já não é a mesma coisa. É isso, a população ela precisa se organizar. O associativismo, principalmente urbano, rural, ele tem muito a dizer. A voz é muito alta quando falam. E se agrupar é o caminho.
né, em que pese eleger um vereador para ser o representante de todos, mas as classes precisam de representação. E aí nós temos as igrejas como entidades representativas. Nós temos em Cândido Salles a Apex, que representam todas as igrejas evangélicas, exceto a igreja adventista. Nós temos a igreja católica com um poder fortíssimo de influência e de representação. Nós temos diversas outras formas de se associar para que se possa discutir. Neste novo modelo que está sendo discutido na sociedade de Cândido Salles, eu percebo o fortalecimento dessas entidades, dessas instituições. E a forma que tem da gente conversar é não jogar a conversa fora. E quando você parte para a agressão, quando você parte para aquele tipo de cidadão que prefere chamar mais atenção do que tentar resolver os problemas, principalmente nas redes sociais, onde sua voz talvez tenha um certo barulho, mas não tem o poder de resolver. Então o caminho está em se agrupar, está em fazer a cobrança da forma que tem que ser feita. Discutimos, Sidney, lá atrás, a criação do Conjuve. Eu acho que precisa voltar a ser discutido. A juventude de Cândido Salles ela precisa se organizar no sentido de propor, mas propor no papel, com protocolo. Né? Isso. Naquela ocasião a gente sentiu muita falta dessa juventude, né? Porque assim, a gente não podia criar um conselho de uma pessoa só, né? Então, a gente via que as pessoas elas estavam meio que cegas para essa questão, né? Que elas teriam o poder de propor e desenvolver ações que afetariam diretamente sua vida, né? Por exemplo, eu sinto falta de algum projeto cultural, de algum projeto de esporte, só fomenta o futsal e o futebol, não tem fomento para o vôlei, para o basquete. Nesses ambientes você conseguiria falar, vamos fazer um torneio de basquete e vôlei aqui, ou seja o que for. Aquele meme, né? Vamos fazer um mutirão. É isso, vamos levar propor, montar o projeto, buscar recursos. A Secretaria de Cultura do Estado, ela dispõe muitos recursos. A Secretaria Nacional de Juventude, ela tem muitos recursos para isso, mas só que ela precisa também de um respaldo. O que é o respaldo? Um projeto montado, como você disse bem. As associações, elas servem muito para isso, né? Elas têm essa verba, elas recebem esse dinheiro porque elas montam um projeto, elas falam o que elas vão fazer com aquilo. Mas precisa saber que alguém quer, exatamente. Né? Alguém tem que chegar até lá para pegar isso, né? E aí, na ocasião, vezes, a gente sentiu essa falta. Exato. E muitas vezes o representante ali sozinho, né? São 11 para representar 25 mil. Cada cabeça é um mundo. Exatamente. Fulano de tal foi eleito porque fez cirurgias para nascerem crianças. Aproveitou do momento do nascimento da criança e fez uma laqueadura. Ela vai defender isso. Ela vai defender que esse sistema não pode mudar e que ela vai perpetuar vereador, vereadora naquele mandato para isso. Outro fulano de tal foi eleito porque foi a cesta básica que o elegeu. Ele vai sumir da cidade e vai retornar daqui 4 anos, quando for época de eleição, que ele precisa buscar aquele público novamente para dar os votos para se eleger. E a gente fica à mercê. Essa é a realidade. É difícil a gente dizer isso. E eu me coloco nessa condição hoje para isso, porque a gente está discutindo política aqui, nesse debate tão importante que a gente está fazendo com a nossa sociedade. Então, quando a gente volta a discutir de novo essa junção, esse agrupamento, sobretudo dos jovens, e aí a gente pode discutir a área comercial. Tínhamos um CDL, era um setor organizado do comércio de Cândido Salles, que infelizmente não foi adiante por conta dos próprios comerciantes, que não quiseram dar valor àquilo que tinham, né? Então era um setor mais separado da coisa que vem de fora. Não era um setor da agricultura que buscava receber apenas um trator que foi feito por um candidato ou por um vereador que fez só com essa finalidade. Então a gente perdeu isso. Então a gente precisa buscar a discussão. E quando a gente fala, eu insisto nisso, quando a gente fala da juventude, não é só o lazer, não é só a diversão. Os nossos jovens precisam discutir o nosso futuro. E o nosso futuro está nos investimentos, está na geração de emprego e renda, está na discussão séria do que fazer. Né? A gente poderia ter um centro de capacitação em Cândido Salles.
né? A gente poderia ter vindo através dessa discussão do Conjuve, desse conselho, que a gente pretende voltar a discutir, e talvez a gente busque um novo formato para que não dependa do executivo para se criar isso. E essa liberdade da nossa vereança, do que a gente está se predispondo aqui, pedindo o seu voto para que vote 55000, é justamente para isso, para que a gente tenha a liberdade de discutir com a população as necessidades da população. Presta atenção nesse número, você que está aí em casa. 55 o quê? Como é que é? 000. 55000. Diciano. Então, Diciano, eu quero que você, pra gente encerrar, uma última pergunta que eu vi o pessoal me mandou aqui no celular, que o celular até caiu, perdão, pessoal. Foi, gente, foi o celular. Tentando olhar a pergunta e não deu certo. A gente tem uma dificuldade grande aqui com o trânsito da cidade, sabe? A gente tem asfaltado as ruas e o fluxo tem se desviado para essas ruas. Aí todo mundo quer passar por essas ruas. E aí tem uma dificuldade grande com a questão da mobilidade urbana, que a gente Inclusive, voltou a discutir. a duração desse asfalto, né? Porque se todos os carros estão indo justamente para ali, não existe outras ruas agora, vai ter uma duração menor. Então, assim, a questão da mobilidade urbana que a gente estava discutindo é sobre o transporte público. Mas só que ela também envolve o deslocamento de carros. A gente tem um volume de carro gigante para o tamanho das ruas de Cândido Salles. Cândido Salles não é uma cidade que foi moldada para ser uma cidade grande. Nós não temos grandes avenidas, não temos um anel viário, Muitas nem nada do vezes tipo. não temos nem calçada para pedestres. Quando eu estava na obra da escola, eu tive uma dificuldade gigantesca para fazer uma carreta chegar até aquela obra, entendeu? A gente tinha que desbravar espaços que antes não existiam para poder fazer com que aquilo acontecesse. O que você propõe a partir do legislativo para que seja feito alguma correção, seja tomada alguma atitude em relação a esse fluxo intenso de trânsito que tende a aumentar, né? As pessoas tendem a comprar mais carros, os jovens vão crescer, vão querer um carro, o velho já tem um carro, o novo também vai querer, né? Mas, gente, e eu vou aproveitar esse gancho, porque eu sei que tem uma coisa que muitas pessoas estão pensando, mas eu não tenho visto pessoas falando. É porque nós temos muita dificuldade para atravessar a pista. Outra importante pauta. Mas é muita dificuldade. Já aconteceu de ficarmos 10, 15 minutos esperando para atravessar a BR. E, além de atravessar dessa dificuldade de mobilidade, nós temos visto muitos acidentes nesse trecho, né? E que acaba interferindo na nossa cidade. Nós estamos perdendo pessoas, estamos perdendo amigos, colegas, conhecidos, justamente porque não estamos tendo o suporte necessário da Via Bahia. E o que o poder legislativo pode estar interferindo, pode estar ampliando, pode propor para a gente como solução? A gente tem algumas vertentes que dá para a gente seguir. Primeiro, vamos analisar as competências, né? A competência do trânsito de Cândido Salles é do Estado, né? Conquista. O sistema de trânsito de Conquista é municipalizado. Então, quem toma as decisões, as diretrizes, o que pode, o que não pode fazer com o sistema de trânsito urbano de Conquista é a prefeita Sheila Lemos, hoje prefeita Sheila Lemos. Em Cândido Salles, não é Maurílio que toma essas decisões. Em que pese ele ser o gestor do município, essa competência ela está atrelada ao ao DETRAN. Né? Então, quem toma essas decisões hoje, da placa que vai ser posta, do que vai ser feito, de qual rua é contramão, de qual rua é mão, é o DETRAN. Então, a gente precisa buscar neste órgão, principalmente a sinalização que eu não me lembro de quando foi colocada uma placa para o trânsito de Cândido Salles. Outro dia eu estava passando por uma rua, o cara falou, contramão, velho, mas cadê a placa? Não tem placa. Quando foi que falaram que é contramão? Porque eu não me lembro. Não tem placa, cara. Então, o primeiro caso a ser analisado é a competência do Estado. A gente precisa provocar o Estado para que ele possa entender. Como é que a gente provoca o Estado? Com dados. Olha, no ano de 2000, a gente tinha 2.000 carros. No ano de 2024, a gente tem hoje o equivalente a 6.000 veículos. Eu fiz esse levantamento agora há pouco. Entre caminhões, motos, é um absurdo. Porque você considera... Tem que considerar só que é registrado, né? E a gente só considera aquilo que é emplacado com o endereço de Cândido Salles. Porque esse número é fácil da gente buscar. Então, a gente tem condições de fundamentar isso aí e poder buscar uma alternativa de melhoria para o nosso trânsito. Assim, essa opção de municipalizar o trânsito, eu sou um pouco contra ela ainda. Eu acho que Cândido Salles não chegou ainda nesse patamar de buscar para si a responsabilidade de municipalizar esse trânsito, porque vai ser feita uma fábrica de multas, a verdade é essa. O município vai contratar muitos agentes de trânsito,
vai determinar aquelas áreas de fato que seja de estacionamento e vai buscar uma forma de pagar por esse investimento. A forma que o município vai ter de pagar por esse investimento Multando. é multando. É doendo no bolso das pessoas. Quem andar direito, ótimo. Quem não andar direito, vai ser multado. Nossa cidade ainda, eu acho que ela não atingiu esse ponto ainda. Isso é um pensamento muito particular meu. E também não tem essa estrutura, né? Porque, Exato. por exemplo, dia de feira, a gente vê a dificuldade que é de você se locomover ali próximo à feira. Exato. Né? Não tem local para estacionar, você não tem local para caminhar direito. É. Vai falar, tem O que passar na perigo que é- calçada, o mas às perigo vezes a que é, calçada gente. tá com areia, com entulho, com alguma coisa bloqueando. O perigo que é atravessar essa BR e conseguir chegar à praça, por exemplo, em dia de feira, é imensurável. É carro vindo de todos os lados, é gente parando, a gente estacionando, a O gente... pessoal até Gente, brinca isso é que muito parece a Índia, né? complicado. Parece ainda. Mas aí eu preciso lembrar a população, sobretudo a população sem carro, né? Os transeuntes, que nós temos a pedestres. nossa passarela. É verdade. Nós temos que buscar alternativa para a travessia da BR no âmbito do automóvel, dos veículos. Eu vejo a passarela sendo pouco utilizada e as pessoas procurando atravessar ali, naquela antiga faixa de pedestre que existia ali na frente do Para não primeiro fazer um posto, desvio de 100 metros. em frente à Vibe, para não fazer um desvio de 100 metros. Então, para a população pedestre, nós temos alternativa. A gente precisa lembrar. Para a população de veículos, e eu sou vítima disso, né? A gente tem que atravessar ali o tempo todo. Então, realmente, a gente tem que fazer alguma coisa. A sinalização de semáforo não é opção, né? Tanto que em Conquista, a Via Bahia ela não mais atua na área urbana do trânsito, em que pese ser a BR, né? Que mudou o nome lá, que acho que agora é a Avenida Integração, se não me engano. A Via Bahia não mais atua ali. Ela só vai atuar... No anel viário. Porque eu fui ignorante nesse sentido, quando eu fui propor que colocasse um semáforo aqui em Cândido Salles. Aí eles me disseram que não podia. Aí eu usei como exemplo a integração, porque tem vários Só que você semáforos tem a ali. opção do Só anel que lá viário. tem um anel viário. Então a Via Bahia deixou de atuar na área urbana da BR e passou a atuar apenas no anel viário. Então a gente não tem essa opção de semáforo, porque a gente E nem de anel viário por conta da ponte, né? Por causa não da pode, ponte. não Tem uma topografia que tira qualquer... Assim, não tira qualquer... É possível ter um anel viário, mas é um custo absurdo que a Via Bahia não vai pagar. Aí, falando dos acidentes, e isso aí que você acabou de dizer, a gente lembra da duplicação. A Via Bahia tem um contrato com a União em que previa que toda a malha viária que ela... sob concessão dela, sob né? concessão dela, teria que ser duplicada num prazo de 5 anos. Nós já temos... Uns 20? 14 anos. 14? 14 anos. Eu me lembro porque quando... Mas o pedágio tá lá, né? Quando eu comecei a pagar pedágio, já era novembro de 2010. Foi quando a gente pagou pedágio pela primeira vez na nossa região. Então, 2010, nós estamos em 2024. agosto de 2024, são 14 anos e ainda não chegou aqui. Está vindo nos passos muito lento e isso tem tirado vidas, né, de muitas pessoas e provocado muitos transtornos. Fora o transtorno, por exemplo, igual a gente teve recentemente, aquele acidente com o caminhão de líquido inflamável. Gerou um transtorno tão grande que afetou o nível Brasil, né? Então a gente enxerga a importância que é a BR-116 para o Brasil, a quantidade de carros que transita por ela diariamente. Então é importante. Eu não sei qual a força da ação do vereador nessa questão, não sei o quanto que ele pode ir, né? Mas eu acho que seria importante. E até então a gente não viu, né? Nada disso vindo de lá. O que pode ser feito, eu comecei a participar desse debate ainda estando no cargo de vereador. O presidente da Câmara era Vanzinho e ele me pediu para representá-lo numa reunião que ocorreu no centro da região sudoeste, dos municípios que são atravessados pela BR. Na oportunidade, a gente discutia uma união das câmaras municipais. A Câmara de Cândido Salles sozinha não vai resolver, a Câmara de Conquista não vai resolver. Tem que ser a de Planalto, a de Poções, a de Jequié, a de todos de que Milagres. absorve a ideia, BR, né? na época, e a gente foi parado pela pandemia, a gente não conseguiu avançar por conta da pandemia, é que a gente unisse as câmaras municipais. O vereador, ele é o representante nato
da população. Então, essas câmaras municipais reunidas produziam um documento oficial de forma que provocasse, de alguma maneira, a Via Bahia para que ela pudesse fazer. Isso, claro, fundamentando, apontando os dados, a quantidade de acidentes, os problemas sociais, essa coisa toda que engloba esse problema da duplicação. Outros órgãos, outras entidades já fizeram representações diversas, contestando o contrato e a Via Bahia sempre ela dá um jeito de sair dessa coisa. Então, eu acho que enquanto a população a população não se juntar de fato para querer essa mudança, eu acredito que não vai acontecer. Eu acho que precisa haver uma mobilização mesmo, primeiro pelos seus representantes, de fato, e depois a provocação dessas populações todas que envolvem a BR-116. Sim. Mais uma vez a gente volta, né, para saber escolher o seu candidato, para saber escolher quem vai estar lá te representando. Diciano, nosso muito obrigada. Já? O homem gosta de Sim. conversar. Pega, Devinho, pega aqui, Devinho. Carrega igual você faz nas casas das visitas. Leve. O nosso muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter estado aqui conosco, batendo um papo tão importante para a nossa sociedade e também ter deixado alguns recados dentro de suas considerações finais. Antes disso, eu queria agradecer para a gente encerrar com suas considerações finais, agradecer sua presença e dizer que as portas estão sempre abertas para você vir aqui, né, para a gente bater esse papo, esse debate tão importante, que você, como vereador, também uma influência muito grande para mim nessa questão do social, que desde lá do Conjuve, com você, com o Maxwell, que a gente começou essa história. Que a gente começou essa história há muitos anos atrás. Então, é isso. Agradecer sua presença aqui e dizer que as portas estão sempre abertas para você voltar novamente. E tem uma galerinha que a gente quer agradecer também, né, gente? Exatamente. Nós queremos agradecer a você que está aí em casa, que esteve presente no nosso podcast. Agradecer também a participação nos comentários, as curtidas. E lembrar você que ainda não é inscrito a essa altura do campeonato, se inscreva em nosso canal, compartilhe o link. Sempre que nós tivermos novidade, nós vamos estar enviando para você, porque nós queremos transmitir informações, debates e questionamentos para você aí de casa. Diciano, faça aí uma campanha com seus eleitores e fala para todo mundo seguir o canal e o Instagram, tá bom? Que vai ganhar brinde aí quem seguir. Temos sorteios vai vindo ter por sorteio aí, viu? Cuidado com essa proposta enganosa sua aí. Não é enganosa não, vai ser no próximo a gente já episódio, tem. a gente vai ter aí. A gente já tem aí. Vai ter, vai sair o Instagram aí, fique de Maxwell. olho. Ó, fique de olho. Você Fique de jura? olho. É do Calango. É do Calango. É Olha do só, Calango. gente, eu quero, né, aproveitar e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ter um momento como esse. Né? A gente está aqui nesse momento, nós aqui nesse estúdio, mas a gente está falando com a população inteira. Isso vai ser transmitido, retransmitido, vão tirar pedaços, vão tirar de contexto, vão colocar contexto, mas a verdade é que a gente está falando com a nossa população de Cândido Sales e eu nunca vou me negar a isso, principalmente ao vivo. Fez questão que fosse ao vivo. Fez questão que fosse ao vivo. Fez muita questão que fosse ao vivo. É muito bom. Essa coisa gravada a gente respeita quem gosta, mas a gente precisa falar de verdade. É só aqui. lembrando que os programas que a gente faz gravado é exibido na íntegra. Não Sim. tem Só esse na contato. íntegra, gente, Ele é fez verdade. questão de ser ao vivo, não por edição, por cortar partes. Ele fez questão de ser ao vivo para ter o contato com o pessoal, tá agradecendo, tá acompanhando os comentários, né? Isso que ele fez questão, vamos deixar claro. Sim, Calango no ar é na íntegra, gente. É porque Na íntegra. eu aproveito aqui pra, essa questão do ao vivo, porque eu tô vendo aqui quem tá assistindo, eu tô vendo as pessoas batendo as palminhas, elogiando, não vi ninguém criticando, que bom, graças a Deus por isso, mas é muito interessante essa interação com a população. O programa é para isso. É isso. Né? O podcast é para você estar interagindo com as pessoas. Então, eu não gostaria de me assistir. Eu queria estar falando, sendo assistido e interagindo. Então, acho que esse é o conceito do que se predispõe um podcast. Então, gente, para finalizar, né, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a vocês todos. Maxwell, que chegou aqui atrasado, não sei o que estava fazendo, né, por essa oportunidade. Ele é mais do que o Júlio, ele tem 3 empregos. É o Júlio. Agradecer por essa oportunidade, agradecer vocês todos, Edileuza, Gleidiane, Dayana, Jean, Juliana pelo vídeo, o fechamento do vídeo que ela fez foi perfeito. Então, agradecer todos a minha equipe que está aqui comigo, me ajudando. Eu chamo de minha equipe já com ousadia, mas é todo mundo se doando. Ninguém recebe nada por isso, né? Herbert que está aí. Então, assim, são muitas pessoas que eu tenho que agradecer. Muitas. A razão da gente estar aqui hoje falando do que a gente está falando é porque são muitas mãos segurando mãos.
a gente se junta, a gente conversa, a gente troca ideia. Não pense você que mesmo passando aqui esse conhecimento, essa coisa que a gente tem de gostar tanto da política, a gente não recebe uns puxões de orelha para estar se ajustando, para estar fazendo a coisa da forma que tem que ser. E a gente escuta muito. A cabeça ela tem que estar aberta para ouvir opiniões, para divergir também, para contestar. E a gente tem feito isso na nossa campanha, a gente tem feito isso na nossa vida. Então eu tenho essa coisa comigo. Agradecer às pessoas que estão chegando agora na minha campanha, as pessoas que pela primeira vez vão votar, são muitas as pessoas que a gente tem percebido. Hoje a gente visitou algumas residências e eu pude ver jovenzinhos, né, que estão ali completando seus 16 anos, que estão manifestando no primeiro voto, principalmente por conta do que vê a gente no Instagram, a nossa história. Faz questão de dizer que eu não mudei nada, não tirei uma foto, não ocultei nada do meu Instagram. É o que é a verdade, aquilo ali que eu venho vivendo, que eu venho mostrando para a população através das redes sociais. E dizer que eu me sinto preparado, Sidney. Me sinto preparado, muito preparado para voltar a representar as pessoas, a sociedade de Cândido Salles como vereador, né? Eu vejo isso como uma missão. Não tem como não pensar que é uma missão. E poder falar com a população, poder falar com o povo, é sempre um desejo nosso. Então, Calango no Ar, como eu já disse na outra entrevista, eu me lembro, Calango no Ar veio para ficar, o Café com Política veio para mostrar realmente o que se predispõe, o que quer aquele político, aquele candidato que vem aqui, olha para a Câmara, para essa Câmara, para vocês, que enfrentam essas perguntas que vocês fazem, que às vezes tem até alguma pergunta pronta, mas no decorrer desse debate já é respondida, ou muitas vezes muda, né, a forma da pergunta, muda a forma que você quer ouvir daquela pessoa, que ela se predispõe. Eu não quero aqui provocar um debate entre vereadores, longe disso, até porque não existe uma forma leal de fazer isso, uma vez que temos tantos candidatos. Cada um tem suas bandeiras também, né? Mas o que eu provoco é você, população que está nos assistindo, pedir o seu vereador que fale com o povo. Quais são as propostas do seu candidato? Quais são as propostas daquele que você pensa em dar um voto? Né? É por esse motivo e por tantos outros motivos é que eu venho finalizar esse programa agradecendo a Deus e pedindo o seu voto. 55 mil, o mais fácil do Brasil. E aí, aproveitando esse jabá que Diciano fez aqui agora do programa, você, vereador, que quer bater um papo com a gente, expor suas opiniões, expor suas bandeiras, suas lutas para a população, sinta-se à vontade, entre em contato conosco aí, vamos agendar sua entrevista, certo? Diciano, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal de casa que ficou com a gente aí até esse momento, muito obrigado também. Vai ficar, né, com um vídeo? É um vídeo? É então, isso. Até a próxima. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e contamos com a presença de vocês. Beijo. Fiquem com o vídeo agora do nosso candidato aí, Diciano Santana. 55 mil. Olá, sou Diciano de Oliveira Santana, filho de Dinalva de Oliveira Santana, conhecida por Ná, infelizmente falecida no ano de 1997. Nasci na roça, chácara de Dal e Dulce, às margens do Rio Pardo, onde morei por 6 anos. Sou graduado em Gestão Financeira e atualmente estudante de Direito. Aos 19 anos de idade, assumi a gerência da Cesta do Povo. Fui candidato a vereador no ano de 2012, ficando em 8º lugar com 560 votos. Infelizmente não fui eleito por conta de legenda. Beijo, Marinha. Abençoa. Em seguida, ocupei o cargo de secretário municipal de expansão econômica e secretário municipal de meio ambiente no governo Elinho, de 2013 a 2015. Fui candidato a vereador no ano de 2016, eleito em 4º lugar, 725 votos. Na vereança, os destaques do mandato foram o cuidado com a água e a construção do Centro Administrativo de Cândido Salles. No ano de 2020, fui candidato à reeleição e novamente fiquei em 8º lugar, não sendo empossado por conta da legenda eleitoral. No ano de 2020, ocupei o cargo de controlador interno do município de Cândido Salles. Fui gestor da Secretaria Municipal de Saúde nos anos de 2021 e meados de 2022. Em seguida, ocupei a pasta da Agricultura do município e, na oportunidade, revolucionamos com a adesão de Cândido Salles à Rede CAF e o projeto de inseminação artificial no rebanho bovino de Cândido Salles. Neste ano de 2024,
coloco meu nome à disposição do povo para que eu possa ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores e com isso poder contribuir ainda mais com o mandato. Este foi um sonho que deu muito certo. Pensamos nisso no passado e hoje é uma realidade. Para continuarmos fazendo por Cândido Salles, para continuarmos evoluindo, eu preciso do seu apoio e do seu voto. 55 mil, o mais fácil do Brasil, sou mais desse ano.